Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Nos diz a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que o nosso bom Deus, amados irmãos, nos abençoe nesse momento de meditação, de reflexão na palavra do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, em algum momento da nossa vida, eu diria que todos nós já nos sentimos sozinhos, já nos sentimos isolados, embora em alguns ambientes parece que em algum momento não fazíamos parte daquele ambiente. Isso envolve um contexto da nossa família, embora pertencente a uma família, mas parece que eu não faço parte da família. No contexto de trabalho, embora convivendo constantemente ali com os colegas, parece que eu não faço parte do grupo. No contexto escolar, da mesma forma, para os estudantes. E até mesmo no contexto de igreja, embora pertencentes a uma denominação, pode ocorrer momentos de não nos sentirmos integrantes ou ligados a essa denominação ou a este corpo. Há momentos que nós nos sentimos sozinhos. E quando esse sentimento aflora ainda mais no nosso coração, isso acaba resultando em tristeza, decepção, desmotivação e outros sentimentos e atitudes a mais. Até mesmo para os tementes a Deus pode interferir na forma de cultuar, de adorar o Senhor. Esta é uma das preocupações que o apóstolo Paulo tem com essa igreja. A igreja de Éfeso. Uma igreja cristã. Uma igreja que subscrevia
o Evangelho de Cristo Jesus. Porém, uma igreja que corria o risco de desconsiderar princípios importantes que agora fazia parte da vida da igreja, mas que no passado não. O apóstolo Paulo, nesta carta, além de instruir a igreja, de edificar a igreja, de exortar a igreja, admoestar a igreja, ele também tem o propósito de relembrar a igreja de valores preciosos, de acontecimentos importantes que não poderiam cair no esquecimento da membresia. E o capítulo específico, ou o parágrafo em específico que nós estamos lendo, tem esse propósito de reavivar no coração da igreja, da membresia, valores importantes. Paulo está preso em Roma, quando ele escreve esta carta. Poderia ser alguém que teria motivos para se sentir sozinho. Mas ainda que preso, a quilômetros e quilômetros de distância de Éfeso, ele mostra para a igreja que o coração dele estava focado nela. E que a igreja em si deveria ter o coração focado em Cristo Jesus. E é por isso que veremos aqui que o apóstolo Paulo vai tratar sobre a nova vida da igreja. Como essa nova vida faz parte da realidade da igreja. E por que desconsiderar esta nova vida poderia ser um problema. Questões que ele vai tratar nos capítulos seguintes. Mas agora ele quer resgatar alguns pontos importantes para a comunidade cristã, e nós veremos, então, alguns pontos importantes sobre essa nova vida com Jesus. A primeira delas, meus amados irmãos, tem a ver com o fim de uma jornada sem esperança. É o primeiro ponto que ele vai destacar com a membresia da igreja, que parece que já estava tão acostumada com a vida ou com a rotina cristã, que estava deixando de considerar nessa nova jornada como tudo aconteceu. Como a obra de Cristo foi impactante na vida de cada membro que fazia parte da igreja em Éfeso. Versículo 11 ao versículo 13, ele diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Meus amados irmãos, é impactante a forma como o apóstolo Paulo começa aqui a argumentar com a membresia da igreja, e ele inicia ou dá sequência ao assunto dizendo, portanto. O portanto está ligado ao assunto anterior, quando ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Cristo nos deu vida, nos vivificou. E através dessa vivificação, ressurreição, que é o que nós poderíamos chamar da primeira ressurreição, é a nossa conversão, é quando nós saímos do estado de morte espiritual para o estado de vida espiritual.
Ele diz então que essa nova vida não é resultado de méritos nossos, não de obras para que ninguém se glorie, mas vós sois salvos pela graça de Deus. Ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. O portanto, então, está aqui relacionado ao assunto anterior, falando dessa obra de Cristo, e agora ele diz: vamos lembrar, irmãos, como era a vida de vocês antes de Cristo os vivificar, antes de Cristo lhes dar uma nova vida. Como era a vida de vocês? Lembrai-vos de que no passado, vós, gentios na carne, eram rotulados negativamente pelos judeus, que ele chama aqui de circuncisos. Vocês eram chamados de incircuncisos na carne. Vocês eram rotulados como separados, com nenhum mérito para estarem na presença de Deus. Em Jerusalém, os judeus, ou gentios melhor, não podiam estarem no mesmo espaço que os judeus estavam no templo. Existia a área dos gentios e eles não poderiam ultrapassar. Eram tratados com descaso. E Paulo está dizendo: olha, o passado de vocês foi um passado de exclusão. Lembram disso? Diz Paulo. Lembram disso? Aí ele diz no versículo 12, e aqui é a parte mais trágica, porque o mais trágico não é ser tratado mal pelos judeus, não cristãos. O cenário pior é a descrição que nós temos aqui no versículo 12. Como eram essas pessoas? Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Preste atenção aí comigo na sequência. Por que vocês não tinham vida? Porque naquele tempo vocês estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. É uma forma de dizer: vocês não faziam parte, pelo menos não eram conhecedores da promessa de Deus. Era estranho a vocês. E ele continua: não tendo esperança, e o pior de tudo, sem Deus no mundo. Paulo diz: embora vocês viviam a vida de vocês, a vida rotineira de vocês, embora vocês tinham as famílias de vocês, os trabalhos de vocês, os amigos de vocês, os colegas de vocês, apesar de toda essa rotina social que vocês tinham, existia um problema sério. Verdadeiramente vocês estavam sós, porque não tinham a companhia de Deus. Se estavam sem Cristo e se estavam sem Deus, então eles não tinham nada. Mas aí nós temos, no versículo 13, a mudança drástica, quando ele diz: mas agora, se antes ou naquele tempo a realidade de vocês era uma jornada sem Deus, sem Cristo, sem estarem debaixo da aliança do pacto, sem esperança, se no passado a vida de vocês era acordar, trabalhar, comer, beber e na hora que chegar o tempo dormir, e quando chegar o tempo morrer e pronto, tudo acabou. Sem esperança. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue
de Cristo. A nova vida. Eles não poderiam esquecer disso. O agora é o que fazia diferença na vida deles. Mas para valorizarem o agora, era necessário eles relembrarem do passado. Eu já falei, irmãos, algumas vezes que às vezes é bom nós relembrarmos do nosso passado. Às vezes é bom relembrarmos de onde nós viemos. Como era a nossa vida antes de Cristo nos encontrar. Às vezes é bom nós lembrarmos da nossa época de adolescência, da nossa época de juventude, até mesmo da nossa época de adulto. Nós éramos exatamente essas pessoas do passado, sem Cristo, alheios à aliança, separados do povo de Deus, sem Deus no mundo. Estávamos no mundo, mas sem Deus conosco. Isso não é vida. Essa vida é uma vida de morte. Mas agora a nossa vida, ela é cheia de vigor espiritual, exatamente por causa da obra de Cristo. A igreja não poderia se esquecer disso. Nós também não podemos. Porque se a gente esquecer, irmãos, do que nós somos hoje, do que nós somos agora, daquilo que nós professamos, daquilo que nós defendemos, se nós desconsiderarmos a obra de Cristo na nossa vida, não apenas nos sentiremos sozinhos, mas tomaremos decisões contrárias à palavra de Deus, contrárias à vontade de Deus, e isso criará um buraco terrível no nosso coração. Se esquecer do agora, do que nós somos, é se esquecer do nosso companheiro diário, é se esquecer daquele que está conosco todos os dias, é se esquecer daquele que, conforme diz o versículo 13, nos aproximou, nos trouxe de longe e nos aproximou à presença de Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Nova vida requer lembrar dessa maravilhosa obra. Antes nós não tínhamos esperança. Hoje nós temos. Nos enchemos de esperança por causa da obra de Cristo Jesus. Eu sei que não é bom, nem sempre é legal a gente ficar contando experiência pessoal. Eu já falei isso aqui para os irmãos, que quando eu tinha 11 anos de idade, 11 para 12 anos de idade, embora vivendo num contexto de família totalmente trágico em todos os sentidos que os irmãos imaginarem, sem pai e uma mãe com as suas dificuldades morais e emocionais, eu me lembro de sonhar de ter uma família, de ser pai, de ser marido. E hoje, trazendo aqui essa meditação com os irmãos, eu posso olhar aqui para o banco da frente e glorificar a Deus, porque o meu passado era um passado sem vida e sem esperança, mas o meu presente é com a família gloriosa que o Senhor me concedeu, uma viva esperança. Mas, meus amados irmãos, existe uma esperança viva maior do que essa, porque a família sanguínea, ela passa, ela limita-se à esfera terrena,
mas a família espiritual inicia-se na terra e permanece no céu. Nós fazemos parte dessa família. Esta é a nossa realidade de hoje, é a nossa nova vida. Mas além disso, irmãos, Paulo fala dessa nova vida, não apenas falando do cessar, de uma vida sem esperança, mas também ele fala do início de um relacionamento inigualável. Essa nova vida nos coloca em um nível de relacionamento inigualável e, por que não dizer, inexplicável. Versículo 14 a 18. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O ponto agora que Paulo passa a tratar com a igreja, relembrar a igreja, é como pelo poder de Jesus, o nível de relacionamento ou a qualidade de relacionamento em nós é mudado, é transformado. Paulo diz: antes vocês estavam sozinhos, mas agora, por causa desta obra de Jesus, no versículo 13, agora há paz em nós, e a ideia de paz não é simplesmente nos falar de um sentimento de paz, de uma sensação boa, de um momento de tranquilidade. Paz aqui está apontando para a pessoa do próprio Cristo. Ele é paz e é a nossa paz. Ele trabalha paz para falar dessa transformação de relacionamento entre nós e Deus, porque antes nós éramos estranhos a Deus. Ele vai colocar aí que foi derrubado, no versículo 14, a parede de separação que estava no meio, a inimizade. A inimizade contra quem? Contra os judeus? Contra o Império Romano? Não, a inimizade contra Deus. Ele diz: agora nós temos um relacionamento que é incomparável. Uma vez que fazemos parte de vidas transformadas, pessoas diferentes, e no contexto aqui, judeus cristãos convivendo com gentios convertidos, até mesmo entre os judeus, pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, mas agora esse povo consegue conviver na mesma comunidade cristã, vivenciando uma paz indescritível, paz com Deus, no sentido de que Deus não olha mais para esses que antes estavam longe, com desprezo, com ira, mas agora Deus olha para eles com um olhar de Pai. Conforme ele coloca aí no versículo 18, temos acesso ao Pai. Lá atrás ele diz: nós estávamos no mundo sem Deus, agora nós estamos na igreja com Deus, que é o nosso Pai, tendo um relacionamento indescritível, tanto dele para conosco, como de nós para com ele, cantando, louvando, adorando, glorificando. Mas ao mesmo tempo essa paz, ela modifica a forma da membresia conviver.
Porque a paz de Deus está reinando nos corações, e esses corações estão praticando essa paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20 a 22 nos diz: o que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha só que bênção. Antes, diz Paulo aos Colossenses, antes Deus nos via como inimigos. Agora ele nos vê como filhos. E nós nos vemos uns aos outros como irmãos. Por causa da paz de Cristo que habita na nossa vida. Como eu disse, não olhemos para a paz simplesmente como uma virtude, como um princípio, como uma conduta, embora faça parte, mas olhemos para a paz como a pessoa do próprio Cristo, habitando em nós, nos reconciliando com Deus e nos ajudando a vivermos bem uns com os outros, apesar das nossas diferenças. Só o poder de Cristo é capaz de unir tanta gente na mesma igreja e fazer com que essa igreja caminhe bem. Por causa da paz de Cristo. Isso faz parte da nova vida. Isso não pode jamais ser desprezado pelos convertidos. Porque se for desprezado, nós entraremos em inimizades com o nosso semelhante, com os nossos irmãos e irmãs, e automaticamente entraremos em inimizade contra o próprio Cristo, contra o próprio Deus, contra o próprio Espírito Santo. Por isso, irmãos, uma vez que nós também fomos alcançados pela obra de Cristo, e cremos que o Espírito da paz, ou o Espírito Santo, que é paz, habita na nossa vida, e, portanto, nos conduz a viver em paz com Deus e com os nossos semelhantes. Isso tem a ver com a nova vida. Se eu falo que eu tenho a paz de Deus, mas vivo em conflitos com o meu próximo, tem algo muito errado comigo. Eu não estou entendendo a paz do Senhor na minha vida, ou a presença de Cristo na minha vida. Cristo, nessa nova vida que Ele nos dá, Ele nos coloca em um relacionamento inigualável. Um relacionamento em que Deus nos aceita. Em um relacionamento em que nós nos damos bem, apesar das nossas diversidades. Mas isso só é possível por causa do poder do Senhor na nossa vida. Terceiro e último. Essa nova vida também é marcada pelo privilégio de fazer parte do lar glorioso. E agora Paulo caminha aqui para o desfecho, o resultado de toda essa obra do Senhor e do porquê a membresia da igreja aqui em Éfeso deveria jubilar, glorificar, adorar e guardar esses princípios no decorrer da jornada cristã. Do versículo 19 ao versículo 22 nós temos: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo coloca algo aqui tão magnífico, porque Paulo passa a falar agora dessa
rota ou nova rota de vida, que é uma rota gloriosa. No versículo 19 ele diz: já não sois estrangeiros e peregrinos. São duas palavras que têm por objetivo dizer: vocês agora já não estão mais sozinhos no mundo. Vocês agora já não estão vivendo uma vida sem rumo, sem saber o que fazer e o porquê fazer. Vocês agora já não são indigentes, não são mais estrangeiros. Agora vocês têm um sobrenome, filhos de Deus. Não são mais peregrinos. E quando eu olho para esta palavra peregrino, me vem à mente a quantidade de vezes nessas viagens que nós fazemos para Goiânia, a quantidade de vezes que nós passamos por peregrinos, sozinho, sujo, isolado, parece que sem rumo na vida, sem lar, sem companhia. Espiritualmente falando, esse era o nosso passado, diz Paulo. Mas agora não. Agora nós somos concidadãos dos santos, fazemos parte de um reino. Fazemos parte de uma pátria. Fazemos parte de um povo. Lembra que lá atrás, no versículo 12, ele vai dizer: vocês estavam separados da comunidade de Israel, ou seja, separados do povo de Deus. Mas agora vocês fazem parte do povo de Deus, renovados em Cristo Jesus. Agora vocês fazem parte de um lar glorioso. E por lar glorioso nós entendemos como lar a própria pessoa de Cristo Jesus. Ele é o nosso lar. Cristo Jesus, como Paulo faz questão de mencionar nesse parágrafo, falando de Cristo, falando de Deus e falando do Espírito Santo. Mais uma vez ele menciona o Trino Deus para dizer que é o Trino Deus a nossa casa. Casa segura, casa feliz, casa alegre, casa permanente. Mas ao mesmo tempo, e também importante, ele fala que nós também somos a casa de Deus. E aqui, meus amados irmãos, tem uma profundidade teológica muito grande. Porque no passado, Paulo está lembrando do passado do templo ou do tabernáculo no período da peregrinação, quando era o local em que Deus dizia ser o seu habitat, ali junto com o povo. Depois nós temos o templo, que também era chamado do lugar de Deus, da casa de Deus. Aí Jesus faz aquela profecia de que iria destruir o templo de Jerusalém seria destruído, e que ele mesmo edificaria um novo templo, não com pedras, literalmente falando, mas com pedras vivas, pessoas. É por isso que ele usa aqui no versículo 21, dizendo que no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Irmãos, isso aqui é tão profundo. De uma forma simples, objetiva, Paulo está dizendo:
Agora, Deus não tem prazer em habitar em templos feitos por mãos. No agora, o prazer de Deus é habitar no templo que ele edificou, a saber, a igreja. A igreja é também a casa de Deus. É onde ele tem prazer em habitar. Não apenas ele, o Espírito Santo e Jesus Cristo. O Trino Deus tanto é o nosso lar, como o Trino Deus nos vê como o lar deles. Irmãos, que privilégio. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, o Trino Deus tem prazer em habitar no nosso coração, em habitar na nossa vida, fazer da nossa vida o lar do Senhor. É claro que o Senhor constantemente está tirando sujeira dessa casa, seja uma casa coletiva ou casa individual. Ele está fazendo a limpeza, para que cada vez mais seja um lar santo para Deus habitar. A obra é Ele quem está fazendo, tirando as impurezas da nossa vida e do nosso coração. Olhar para essa figura que Paulo está colocando, do que nós somos agora para Deus, não simplesmente pessoas salvas, mas salvas para serem a casa do Senhor. Nós lembramos então de um texto magnífico, Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 2, o apóstolo João tem uma imagem que é gloriosa demais, quando diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. O que João está chamando de cidade aqui, entendemos que o significado é a igreja. João está vendo a igreja, a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é a língua figurativa, porque se no passado Jerusalém era visto como lugar da habitação de Deus, agora a Nova Jerusalém, que é a igreja, essa noiva adornada, cheia de adornos espirituais, agora ela desce juntamente com o seu esposo, que é Cristo Jesus, para reinar eternamente. Individualmente, a linguagem que eu vou usar aqui parece estranha, mas individualmente, somos noivas de Cristo. Coletivamente, somos noiva de Cristo. E de uma forma mais ampla, a igreja é a casa de Cristo. É onde Ele está no meio, habitando, se cumprindo o que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a nossa nova vida. Uma vida que agora ela é cheia e repleta de esperança, uma vida de convicções, uma vida cujo relacionamento é maravilhoso, apesar das dificuldades,
mas Deus está nos aperfeiçoando, mas também uma vida em que fazemos parte de uma herança gloriosa, um lar. Alguns dizem que Deus está construindo casas para nós, ou que Cristo está construindo casas para nós. Mas o que fica evidente na Bíblia é que Cristo já é a nossa casa e que nós somos a casa de Cristo. A casa já foi instaurada e está sendo dia a dia sendo edificada, cada vez mais chegando novas pedras espirituais, novas pessoas, para que esse edifício, no tempo de Deus, esteja pronto para a companhia eterna do Senhor conosco. Portanto, irmãos, é importante nós relembrarmos do que é essa nossa nova vida, para que glorifiquemos ao Senhor sempre e para que vivenciemos os valores do Senhor estabelecido para nós. Eu quero encerrar aqui com uma frase, ou com algumas considerações. Muitas pessoas estão no mundo, mas estão no mundo sem Cristo, sem uma família, sem esperança, sem uma herança e sem Deus. Essa realidade continua fazendo parte ainda de muitas pessoas. Talvez alguém bem próximo de você, que ainda está sem Cristo, sem um povo, sem esperança, sem uma aliança e sem Deus. Portanto, é um indigente espiritual. Não é a nossa condição hoje. Porque nós temos Cristo, temos uma família, temos uma aliança firmada por Deus em Cristo, temos esperança e estamos no mundo tendo a companhia de Deus na nossa vida. Isso significa a nova vida dada por Cristo. Que eu gostaria de dizer que todos nós já temos. Mas infelizmente existem alguns que ainda não conheceu verdadeiramente a Cristo. Porque ainda que faça parte de uma comunidade cristã, mas ainda continua sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. E para esses, assim como a obra de Jesus transformou a vida desses membros, a nossa oração é que a obra de Jesus alcance essas vidas e as transforme também. Para que, a semelhança do que aconteceu conosco, elas tenham uma nova vida. E vivam essa nova vida para a glória do Senhor.